Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Afonso e estamos em nossa 14ª aula. Continuaremos com o módulo 3 e iremos dar início hoje ao capítulo 8, que é a fabricação de produtos. E iremos estudar um pouco sobre os processos de fabricação dos produtos. Ok, galerinha? Iremos fazer a abertura do capítulo 8 e iremos falar um pouquinho sobre esses processos. Mas antes disso, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a nossa agenda de hoje. A gente vai fazer uma pequena revisão sobre o capítulo 7. Iremos fazer a abertura do capítulo 8. Iremos, que é a fabricação de produtos. E iremos falar sobre um pouco de processos de fabricação de produto. Vocês irão fazer a atividade da página 210. Mas antes de darmos início ao conteúdo, antes de começarmos a estudar esses assuntos com mais aprofundamento, a gente vai fazer a correção da aula anterior, tá? Os exercícios que eu passei para vocês da aula anterior, da página 202, iremos fazer a correção. Então, acompanhe aí e caneta e papel na mão. Bom, gente, a primeira questão diz o seguinte, após lavar as roupas, o pai de Marta as estendeu no varal. Depois de algumas horas, as roupas estavam secas. Então perceba que aí você tem inúmeras roupas estendidas no varal. Aí tem a pergunta: que mudança de estado físico da água é responsável por secar as roupas estendidas no varal? Bom, gente, estudamos na aula anterior sobre a mudança de estado físico de determinadas substâncias, tá? E falamos muito sobre o estado físico da água. Então, a água, ela sofre alguns estados físicos e esses estados físicos, eles têm nomes, tá? E aí vocês têm uma situação que apresenta uma mudança de estado físico da água. Quando a água ela está presente, impregnada na roupa, ela está em seu estado físico líquido, tá? Quando você põe ela para secar em um varal, aquela água ela desaparece. E eu quero saber como é o nome desse estado físico. Por que é que ela desaparece? Qual é o estado físico que ela sofre? Bom, sabemos que é vaporização, né, gente? Então, o estado físico que a água apresenta é a vaporização. Ela está em seu estado líquido e com o aquecimento por conta do vento e do sol, essa água ela vai secando, né? Essa roupa ela vai secando e aí vai evaporando gradualmente a água que está presente, impregnada na roupa, tá, gente? Lembrando o seguinte, pessoal, não é a abordagem que iremos reforçar, mas eu tenho que falar para vocês que a vaporização ela pode ocorrer de 3 formas, tá? Ela pode ocorrer pela vaporização, evaporação ou ebulição, tá, gente? E cada uma das formas é um modo diferente. Pelo fato da roupa estar sendo estendida, é chamado de vaporização mesmo. Por quê? Porque a roupa ela está sendo, a água ela está sendo evaporada naturalmente, tá? Quando é que é o processo de evaporação? É quando você põe a água para ferver, quando você esquenta a água, né? E ali a água vai borbulhando, criando vapor, né? E com isso a água vai evaporando, tá? Por isso que o nome é evaporização. E quando é que é a ebulição? Bom, a ebulição é naquela situação em que você coloca a água em uma chapa quente. Você tem uma chapa quente, coloca um pingo d'água e a água ela evapora quase que instantaneamente. Aquilo é chamado de ebulição, tá, gente? Vamos lá para o item B. Em dia ensolarado e sem vento, qual é o principal fator responsável pela secagem das roupas? Bom, pessoal, o calor proveniente da luz solar, tá? Mas você poderia colocar também a luz solar e o vento. Não, mas está falando sem o vento, né? Em um dia ensolarado sem vento, ok. Então, é só o calor proveniente da luz solar.
ok? Converse com um colega sobre o que ocorre com a secagem da roupa estendida no varal. Bom, gente, o objetivo dessa questão seria promover um diálogo, né, entre os alunos, que no caso não é possível por conta da pandemia, né? Mas com base no que a gente foi estudar no capítulo, a gente vai explicar uma situação comum no cotidiano, né? Como a secagem de roupa no varal. Então, eu espero que vocês comentem que a luz solar que aquece as roupas e a água líquida presente neles, né? E esse aquecimento faz com que a água ela mude de estado físico, sofrendo a vaporização. Então, o vapor de água se dissipa, né, no ambiente, reduzindo a quantidade de água nas roupas e possibilitando a sua secagem. Certo, gente? Vamos continuar. Segunda questão. Leia a manchete abaixo. Sul do RS. RS, pessoal, é a sigla do estado do Rio Grande do Sul. Ok? Registra chuva com neve, diz meteorologista, né? E meteorologista é um profissional que estuda as condições atmosféricas, né? As quais elas possibilitam, por exemplo, fazer uma previsão do tempo. Ok? Aí ele está falando o seguinte, ó, circule na manchete duas formas em que podemos encontrar água no ambiente. Bom, já está marcado aí, a água ela pode ser encontrada na forma de chuva ou na forma de neve, certo? Qual é o estado físico de cada uma das formas da água identificada no item A? Bom, a chuva ela representa o estado físico líquido e a neve o estado físico sólido. Qual é o tipo de transformação envolvida na formação da neve? Bom, gente, ó, a formação da neve é o tipo de transformação física reversível, né? Então, não é porque a água está ali solidificada que ela não possa retornar ao seu estado anterior, que seria líquido ou gasoso, tá bom? Ela pode sim mudar e ter essas transformações físicas. Então, a formação da neve é um tipo de transformação física reversível. Bom, iremos fazer agora uma pequena reflexão do que foi estudado, certo? Como você pode não notar, mas as transformações dos materiais, eles ocorrem em diversas situações do nosso dia a dia. Algumas delas elas são reversíveis e outras não. Tá? E há também aquelas que envolvem a formação de outros materiais. A gente vai relembrar o que a gente estudou nesse capítulo 7. Né? Então, vamos lá. As transformações elas podem ser químicas, físicas, reversíveis e irreversíveis. O que são transformações químicas, gente? As transformações químicas, elas alteram as propriedades dos materiais envolvidos e resulta na formação de outros materiais, como, por exemplo, a queima de um papel, certo? E as transformações físicas, né? Nas transformações físicas, não altera as propriedades dos materiais após serem transformados. Seria o caso de papel picado, por exemplo. Né? Mesmo depois de picado, ele continua sendo papel, tá? Não mudou suas propriedades físicas, aliás, suas propriedades substanciais, digamos assim. E o que é uma transformação reversível? Bom, os materiais ele pode retornar ao seu estado anterior. Eles podem retornar ao seu estado original, né? Seu estado anterior, após serem transformados. Seria o caso de ouro derretido, por exemplo, né? Você pega uma barra de ouro, você derrete e transforma em um colar, em uma pulseira, em um relógio. Se você voltar a derreter de novo esse ouro que está transformado em um colar, uma pulseira ou um relógio, ele pode se transformar em uma barra de ouro novamente. Certo? E o que é as transformações irreversíveis? Os materiais eles não retornam ao seu estado original após serem transformados, né? Por exemplo, um ovo cozido. Um ovo cozido ele não retorna ao estado anterior. Tranquilo, gente? Bom,
E vimos também as mudanças de estado físico, né? A gente tem aí, ó, um gelo, um copo com água e uma nuvem, né? Uma nuvem de vapor. Então, gente, ó, quando você tem um gelo e você aquece ele, tá? E ele se transforma em um copo com água, o nome desse processo de solidificação para liquidificação é chamado de fusão, ok? Quando você tem um copo com água líquida e você aquece de novo ele, e ele transforma em vapor, tá? A gente chama isso de vaporização. Quando você tem um vapor e resfria essa água, ele se transforma de novo em água líquida. A gente chama isso de condensação. E quando você tem a água líquida, resfria novamente, né, ainda mais, certo? Ele se transforma em gelo novamente. O nome desse processo é chamado de solidificação. Ok, gente? Então essas são as mudanças de estado físico da água. Bom, gente, ó, aqui é a abertura do capítulo 8, tá? A fabricação de produtos. Vou falar um pouco sobre isso, mas antes disso, preste atenção aqui, ó. Um vaso, ele pode ser apenas um objeto decorativo. Mas alguns objetos podem contar um pouco da história e dos costumes de um povo. A cerâmica marajoara, por exemplo, era feita à mão por indígenas da ilha de Marajó, no Pará, antes mesmo da chegada dos europeus ao Brasil. Ela é considerada a arte em cerâmica mais antiga do país e inclui diversos objetos feitos de barro e decorados com tintas naturais. Então perceba, gente, ó, que desde muito tempo a antiguidade ela vem causando alguns efeitos na sociedade. O homem ele sempre precisou de instrumento para poder criar sua arte, poderia também cultivar sua agricultura e, consequentemente, utilizou instrumento para fabricação de produtos, tá, gente? Então, o ser humano ele conseguiu ter um processo evolutivo diferente de outros animais por conta de nossa cultura, né? Por conta de nossa capacidade de utilizar objetos da natureza, matérias-primas da natureza a nosso benefício. Tá? Então, nesse caso que a gente apresenta aí, que é a arte marajoara, né? Existem também outros objetos, como tangas, né? Que são usados pelas mulheres, estatuetas e utensílios para a festa, por exemplo. Tá? Então, observe bem aí essas informações, né, a respeito da coleção de arte de Marajoara, certo? Aí você tem vários desenhos da cultura marajoara. Porém, gente, ó, essa cultura marajoara ela é feita artesanalmente, né? Ou seja, é utilizado apenas os processos manuais, né? Apesar de ser uma arte bem bonita, com muita precisão, ela é feita manualmente. Mas na fabricação de produtos a gente tem outros detalhes, como os produtos, os materiais que são utilizados para a fabricação, né? Feito em indústria, né? Fabricação de produtos industriais. Então perceba que tanto produtos artesanais como produtos industriais a gente pode utilizar na fabricação de produtos, né? Na fabricação de matérias-primas da natureza. Mas aí você saberia dizer o que é artesanato, gente? Você saberia dizer? Bom, artesanato, gente, nada mais é do que uma expressão cultural feita por determinados povos, né? O artesanato, geralmente, ele é feito manualmente, né? A fabricação dos produtos artesanais, eles são feitos manualmente. Mas aí, gente, você acha que o processo de fabricação do vaso
de cerâmica nessa imagem aí é semelhante ao processo de fabricação de um computador, por exemplo? É óbvio que não, né, gente? Aí você tem que fazer uma reflexão sobre os processos de fabricação artesanal industrial. Perceba que o processo de fabricação do vaso apresentado nessa página, ele é artesanal. Já os processos de fabricação de um computador, não. Ele é um processo industrial. Demandaria mais matéria-prima e com um pouco mais de detalhes, tá? Você já viu alguma peça semelhante à mostrada nessa imagem? Bom, gente, a gente pode ver na internet, em alguns acervos, né, no Museu Nacional. Tá? Você poderia acessar o site do Museu Nacional e observar, né, fotografias, certo? Coleções de arte, principalmente da cultura marajoara, do acervo arqueológico, né, desse museu. Ok, gente? Tranquilo? Vamos falar um pouco sobre os processos de fabricação dos produtos, né? Esses processos de fabricação, eles podem diferir, né? Ou seja, diferenciar de acordo com o tipo de peça ou material desejado. De modo geral, gente, eles compreendem as etapas de reparação, né? De preparação, melhor dizendo, da matéria-prima e da massa, formação das peças e o tratamento térmico e acabamento, certo? No processo de fabricação, muitos produtos são submetidos à esmaltação e decoração. Tá, gente? Isso aí são a customização dos produtos, né? Dos processos que eles são levados à customização desses produtos, né? Dessa matéria-prima. Bom, gente, ó, mas vamos verificar como é que seria, certo? O passo a passo da fabricação de papel. Você vai observar que na transformação do papel, fabricação do papel, no processo de fabricação do papel, existe muitas transformações químicas e físicas, né? Então, o corte das árvores. Após 7 anos, né, de cultivo, o eucalipto ele é colhido. Tronco dessas árvores são cortados e transportados à fábrica de celulose, certo? Processo de trituração, né? Os troncos eles são descascados e levados e triturados. Em seguida, eles são transformados em pequenas lascas que são cozidas. Então, o cozimento, primeiro ele é peneirado, né? Essas cascas que são trituradas, eles são peneirados. Então, o material ele é cozido em água e em outras substâncias para que a celulose e a lignina, o que é a lignina? É a polpa marrom, né? Da madeira, né? Eles sejam separados, certo? Então, pessoal, o que acontece, né? A gente acrescenta aditivo como corante e talco, né, ao papel que é produzido, tá certo? Para quê? Para o clareamento. Então, a ligna, né, ela é clareada e refinada para a retirada de impurezas. Então, são acrescentados aditivos, né, como corante e tal. Tá certo? Bom, pessoal, aí depois ela vai para prensagem, né? A massa úmida, ela vira uma grande folha. Ela passa por rolos de prenagem que a compacta e alisam, definindo a espessura, tá? E logo em seguida vai para secagem. Então as folhas passam por rolos, né, com ar quente, que retira o excesso de água. Por fim, se descola, né, da estrela, o papel está pronto para o empacotamento, tá bom, gente? Então essa é a cadeia de produção macro, né, do papel, tá bom? A colheita, né, os produtos cavacos, o cozimento, tem a desquilinificação e o branqueamento, tem a secagem, aí temos a embalagem, o transporte e temos o mercado, que é o mundo todo, e o produto finais, né? Papel higiênico, caderno, folhas A4, A3, enfim.
cartolinas, inúmeras utilidades, tá, gente? Então, pessoal, os processos de fabricação dos produtos, né? Observe essas imagens aí, ó, a imagem A e a imagem B. Então, esses brinquedos, eles são feitos do mesmo material, gente? Não, né, pessoal? Não são feitos de material. Os brinquedos do material A, eles são feitos basicamente de madeira. E os brinquedos do material B, eles são feitos, né, por diferentes materiais, como plástico e metal. E a gente vai identificar a letra da imagem a qual refere às informações a seguir, né? Por exemplo, movido manualmente, no caso A, né, o brinquedo de madeira. Movido por pilha ou bateria, no caso B, né, que é mais sofisticado. Produzido pelo menos em papel, produzido pelo menos em parte por máquina, né? O B ele tem uma produção industrial, então é feito por máquina. Produzido de forma manual, o que é forma manual? Feita à mão, é o A, gente. Né? As madeiras, né? As madeiras ali, elas são basicamente feitas à mão. Então, como você observou acima, né? Um determinado produto pode ser fabricado de diferentes materiais e apresentar diferentes características. Então, o processo de fabricação de um produto também pode variar. Né? Alguns produtos, como um carrinho de madeira, né, que está na figura A, eles são produzidos artesanalmente. Enquanto outros, né, como o carrinho de controle remoto, que é o da figura B, eles são produzidos industrialmente. Então, você sabia quais são as principais diferenças entre os processos de fabricação artesanal e industrial? Aqui, gente, é para você levar um conhecimento prévio, né, levantar conhecimento prévio a respeito do assunto, certo? Aí você vai guardar essas informações e esse assunto a gente vai estudar na próxima aula, tá? A gente vai falar sobre os processos de fabricação artesanal e industrial, tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.